né, de abrir esse segundo semestre com a fala da professora Madalena, que é docente do PPGAV, e ela vai falar da sua pesquisa de pós-doutorado que ela desenvolveu, o primeiro pós-doc em Portugal e o segundo na Sorbonne, que se desdobrou nesse livro recém-publicado, intitulado Mulheres Artistas Brasileiras na École de Paris, entre a Academia e as Vanguardas. Então, é um livro com um intenso trabalho de pesquisa, e ele traz questões de extrema relevância, né, para o campo das artes visuais e das ciências humanas em geral, porque coloca questões contemporâneas, né, e muito latentes, né, que são as questões de gênero, colonialidade, relações de poder, e questiona também a exclusão das mulheres artistas das narrativas tradicionais e oficiais da história da arte. E o livro conta com a apresentação também do professor doutor Michel Maffezoli, que é professor emérito da Sorbonne e que orientou também o período de pós-doutorado da professora Madalena. Então, vou apresentar brevemente a professora Madalena. Ela é doutora em História pela Universidade de Toulouse, na França. Como eu disse, ela fez um doutorado em História da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, com bolsa CAPES, e outro doutorado, dessa vez como professora visitante, também com auxílio da CAPES, na Sorbonne, em Paris, sob a tutoria do professor Michel Maffezoli. Atualmente, a Madalena é docente do nosso programa e professora titular no Departamento de Teoria da Arte na Universidade Federal de Pernambuco, na graduação. A Madalena também foi a primeira coordenadora do programa de pós-graduação em artes visuais da UFPE, e nós temos também aqui a presença hoje da professora Lívia, que foi a primeira coordenadora do PPGAV na UFPB, então um momento histórico muito importante, né, para o programa. E atualmente a Madalena é vice-presidente da ANPAP. Ela integra a linha de pesquisa 2, que é Processos Teóricos e Históricos em Artes Visuais, e desenvolve pesquisas no Brasil e no exterior sobre história da arte brasileira e nordestina nas artes visuais, buscando entender o processo na relação entre arte e política e voltando-se para a arte produzida nos centros não hegemônicos, tratando também desse processo de decolonização da memória feminina nas artes visuais. Então, Madalena, seja bem-vinda, obrigada, né, pela presença, e sua pesquisa e sua presença é muito importante, né, para o programa e para repensar a historiografia da arte de forma crítica. Então, eu te passo a palavra e, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite, e obrigada a todos e todas e todos pela presença hoje também. Gente, quase tudo que eu iria apresentar, a Sabrina apresentou, então foi ótimo, que foi um tempo muito grande. Então, eu vou só enfatizar, agradecer os amigos, os alunos, os ex-alunos, os futuros alunos dessa turma que vai entrar agora, né? E nada mais apropriado de que, de repente, na entrada de alguém num programa de pós-graduação, que a gente fale sobre o nosso objetivo maior, que é a pesquisa. E como é que de repente, a pesquisa se torna consequente. No caso, essa pesquisa durou 1 ano em Paris, onde eu pesquisei os arquivos do Grand Palais, da Biblioteca Kandinsky, da Biblioteca Nacional François Mitterrand, e mesmo fora de Paris, no Museu Jean Charles. Então, em síntese, foi todo um processo de pesquisa, depois foi todo um processo de organização, cujo objetivo era, principalmente, a pergunta. Desde 1970, pós o artigo de 78, mais ou menos, na década de 70, pós Linda Nochlin,
que as mulheres estão reescrevendo a história. Que a gente está tentando se colocar na história, porque ela pergunta no artigo, existiram mulheres artistas? Existem mulheres artistas? Então, esse apagamento, esse esquecimento histórico em relação à mulher artista, foi um assunto que me interessa como também pesquisar os centros não hegemônicos, como a arte nordestina. O meu doutorado, por exemplo, foi em relação à arte do Nordeste, com um artista nordestino, Pedro Américo. O pós-doutorado foi, o primeiro pós-doutorado em Porto, foi também se voltando para a questão da hegemonia, da identidade, né? E logo em seguida eu começo essa pesquisa tendo sempre um fundo comum, que é a questão das mulheres. Já saiu publicado um livro sobre as mulheres nordestinas, e, de repente, a gente está sempre lendo, e eu vi vários autores, como a Marta Batista Rossetti, por exemplo, discutindo, colocando artistas brasileiros em Paris. Tudo bem, durante a École de Paris, que em nenhum momento foi uma escola, mas foi um momento histórico, um momento onde todas as pessoas que queriam mudar, que queriam ter mais liberdade, todos os artistas intelectuais, iam a Paris. Eu delimito essa cronologia entre 1900 e 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, e onde o centro hegemônico, depois da guerra, muda para os Estados Unidos. Bom, então, a pergunta era, eu lia sempre sobre os artistas brasileiros em Paris, eu lia sempre as mesmas mulheres, certo? As mesmas mulheres que estavam naquele... a Tarsila do Amaral, a Anitta Malfatti, só essas pessoas estiveram lá. Então, bom, o motivo da pesquisa foi ver quantas mulheres realmente estavam. E o subtítulo, entre a academia e as vanguardas, porque todos nós sabemos aqui, ou pelo menos a maior parte, que durante ao que a mulher conseguiu entrar, a artista, mulher conseguiu entrar no fim do século XIX, na última década do século XIX, na Beaux-Arts, em Paris, que centro do mundo já desde então. E, bom, quando, de repente, ela consegue entrar, as vanguardas explodem. As vanguardas explodem, no caso, o fauvismo, o expressionismo alemão, elas explodem, mas e o objetivo era realmente abrir a liberdade de expressão, a liberdade de vida, mas não para as mulheres. As mulheres continuaram a ser discriminadas, elas continuaram a ser esposas, amantes, em grande maioria, naturalmente com suas exceções, amantes ou filhas de artistas. Então, não havia essa aceitação, apesar de ter se saído da academia, de ter se ido para os bares e para os cafés de Paris, onde se reunia a vanguarda desse momento, mas as mulheres, elas eram aceitas como companheiras, mas não como artistas no nível de igualdade, certo? Então, depois da década de 60, vários historiadores da década de 70, tentam exatamente resgatar essa história dessas mulheres. Na Bauhaus, no estado de Pernambuco, na universidade que eu também trabalhei, esqueci de dizer, eu trabalhei no Canadá, convidada pelo governo do Canadá, e trabalhei em Múrcia, convidada pelo programa Fundação Caroline. Bom, então, meu objetivo era saber se só foram 3 mulheres que estavam lá. Por quê? Aí, bom, e nessa pesquisa nós conseguimos levantar 41 mulheres, certo? Artistas. Ora, isso não quer dizer que foram todas, mas é um primeiro passo
para que cada pesquisadora que trabalha com arte e gênero, certo? Ela tenha fundamentos para se envolver profundamente, ou mais profundamente ainda, para descobrir novas mulheres, não só na École de Paris, como em outros espaços. Bom, então, eu queria que você passasse, Sabrina, que me quebrou um galho, porque ela vai passar. Para a gente fazer isso, é preciso aprender a olhar novamente, certo? Aprender, ter um olhar que não seja o olhar androcêntrico, o olhar hegemônico, o olhar branco em relação a qualquer conhecimento, mas no meu caso, na história da arte. A Maria Lugones, ela diz que a tarefa da feminista decolonial, ou seja, inicia-se com ela vendo a diferença colonial e enfaticamente resistindo ao seu próprio hábito epistemológico de apagá-la. Porque nós somos vítimas, mas nós somos cúmplices também. Certo? Nós somos cúmplices de repente, não admitir que nós temos todo um trabalho e, aos poucos, muito lentamente, se chegar a se buscar, a recriar essa história, uma história feminista, mas, como em todas as outras minorias também. Mas aqui eu estou falando, basicamente, da história das mulheres, sem esquecer, naturalmente, que vários outros pesquisadores hoje procuram resgatar a história das minorias que foram apagadas também. Sabrina, se você puder passar, por gentileza, vamos ver, analisar o que vem a ser uma atitude decolonial. Uma atitude decolonial, Quijano, ele define a colonialidade mais ou menos da seguinte maneira: o colonialismo é aquele que vem armado, entra no teu país, certo? Toma conta de tudo e rouba os dinheiros, mas ele sai. Você tem uma independência, mas é uma independência que fica um pouco amputada na medida em que os requisitos dessa colonialidade, elas restam na nossa vida, na vida das pessoas. Então, um olhar decolonial, uma atitude decolonial, ela se baseia em projetos que são insurgentes contra o conhecimento estabelecido, que busca novas interpretações do conhecimento. Então, estudar, nesse caso, no meu caso, esse momento da história da arte chamado de École de Paris, né, sob um olhar decolonial, implica na consciência da dominação cultural e de gênero naquele momento específico, né, mas também dentro da história da humanidade, sempre conjugada no masculino. Então, é importante que a gente pense que as mulheres não começaram a trabalhar na arte simplesmente na École de Paris. Elas trabalharam na Idade Média, dos monastérios, elas trabalharam nos ateliês da Renascença, elas trabalharam com os príncipes barrocos. Existiram mulheres nos bairros boêmios do século XIX, nas escolas como a Bauhaus, mas a discriminação, ela muda de nome, mas vai continuando, muda de grau, mas continua. E é sobre essa discriminação que é o aspecto mais amplo, o aspecto sociológico da pesquisa. Por favor, Sabrina. Bom, então, a colonialidade, em síntese, é um padrão de poder. É uma forma de manutenção do domínio do conhecimento sobre o outro, de uma cultura sobre a outra, de um gênero sobre o outro, de um corpo sobre o outro. Né? E a ação artística, e aí eu me utilizo do Jacques Rancière, no Espectador Emancipado, ela identifica-se com a produção de subversão do sistema, subversões pontuais. É através dessa subversão que a gente consegue transformar.
né? Então, essa história da arte, né, que, por exemplo, mesmo se enfocando a Escola de Paris, que fazia parte das vanguardas parisienses, ela ainda, de certa forma, tem a história do corpo, a história do conhecimento, sob um olhar basicamente hegemônico. Pode passar, por favor, Sabrina. Bom, aqui nós temos duas imagens. Bom, naturalmente, que quando se fala de história da arte, fala-se de imagens. Nós temos aqui, por exemplo, o ateliê de Jean-Léon Gérôme. Nós vemos que nessa fotografia da esquerda é um ateliê masculino próprio do século XIX, onde a única mulher que aparece é a modelo, que está no meio. Ela é a modelo, ela é a musa, ela é aquela que é pintada. Aqui nós já vemos uma mulher que foi resgatada, porque ela era uma jornalista que assinava sob o pseudônimo de Pauline Orel, mas cujo nome é Marie Berkshire. Ela, na Académie Julian, no momento em que ela pinta o seu estúdio, o estúdio das mulheres na Académie Julian, uma turma basicamente feminina, onde elas finalmente conseguem estudar o nu proibido, o nu que era proibido para as mulheres, que eram proibidas de entrar dentro do ensino formal, e, portanto, tinham bem menos oportunidades. Bom, mas foi uma luta muito grande para se poder ter acesso primeiro, ao estudo da anatomia. Se você não sabia anatomia, você possivelmente não poderia trabalhar com assuntos de batalha, assuntos de história, que eram assuntos importantes. E restava para as mulheres o retrato, quando elas entraram, a pintura de paisagem, a pintura floral, ou coisas ditas femininas, com exceções, naturalmente. Pode passar, por favor. Um outro item para a gente analisar agora é o corpo, exclusão e história da arte. Aqui nós vemos uma frase de Gursi, que é um pesquisador, trabalhou conosco, ele é belga, mas ele conversando, um dia ele me disse uma frase que eu gravei, e ele escreveu no livro dele também: nada é mais anormal do que a normalidade, sabe? E é essa luta de mostrar que essa normalidade não necessariamente contempla as minorias, que, de repente, ilustra como os corpos são, e a exclusão e a história da arte se combinam, se entrelaçam. Por favor. Bom, então, durante muito tempo, mulheres, isso é só uma introdução até chegar, porque enquanto a maioria daqui conhece muito bem toda essa história feminina, mas muitas pessoas não conhecem que durante séculos as mulheres foram prisioneiras do biológico. Elas não podiam ocupar posição no mundo político, de poder, porque elas não eram aptas, consideradas aptas a, de repente, tarefas complexas. Você vê, mesmo durante a Bauhaus, as mulheres, elas foram discriminadas nos níveis de dizer que, pela sua delicadeza, elas eram mais aptas à tapeçaria, e não à arquitetura, e não ao design, e demais disciplinas da Bauhaus. Então, essa fuga desse destino biológico só começa a acontecer nos fins do século XIX e início do século XX, apoiada principalmente, pelos movimentos feministas, pelas ondas feministas,
que vão, pouco a pouco, retirar, abrir um pouco o espaço dentro desse silêncio historiográfico. Sabrina. Então, os estudos que envolvam questões de gênero, em qualquer campo do conhecimento, eles vão desnaturalizar as desigualdades, eles vão contribuir para uma transformação das gerações que estão por vir. Então, o questionamento da presença da mulher na história da arte, ele colabora, basicamente, para interrogar, que as pessoas se interroguem, por que elas foram excluídas, quais as causas, não é? Nossa, o que está vendo? Bom, como eu disse anteriormente, isso começa a partir da pesquisadora Linda Nochlin, que, bom, pelo menos é a que se notabilizou por se interrogar o porquê das mulheres serem excluídas, porque as mulheres não existiam enquanto artistas. Sabrina, por favor. Só a título de ilustração, a gente vê aqui em pleno impressionismo, né? Para quem é de arte, sabe, o movimento impressionista, o impressionismo caracterizava-se para que os homens, que os artistas, fossem para a rua pintar sob a luz natural. Mas as mulheres continuavam a pintar dentro de seus espaços domésticos. Aqui, por exemplo, nós vemos a Berthe Morisot, uma das duas mais importantes artistas do impressionismo, que pinta o quê? Pinta o seu próprio espaço, ou seja, o jardim com as crianças, o berço em que ela olha as crianças, é o espaço que era permitido à mulher, que não difere muito do gineceu grego. Né? Então, só como ilustração, Morisot morreu em 1895 de pneumonia em Paris. Ela tinha 54 anos. Ela era reconhecida por seus pares contemporâneos, mas na sua lápide estava escrito sem ocupação. E a inscrição, Berthe Morisot, viúva de Eugène Manet, o irmão de Edouard Manet, o pintor. Né? Então, passando, Sabrina, por favor. Então, a gente vê até que ponto essa exclusão, claro, por exemplo, do impressionismo, até plena École de Paris, Kiki de Montparnasse, Alice Prim, na verdade, Kiki de Montparnasse, que era considerada a maior modelo de Paris, amante de Man Ray, ela é a modelo que Man Ray utiliza para fazer Le Violon d'Angles, esse palimpsesto, que nos conta a história da grande odalisca de Angres, Angres que tinha um hobby, que era tocar violino, certo? E ele coloca a Kiki de Montparnasse como o seu hobby também. A metáfora é essa, o seu hobby. Mas a Kiki tentou ser artista também. Ela conseguiu, através de seus amigos, ela era uma personalidade, uma mulher assim, conhecida de todos, quase adorada, era a beleza do início do século. E ela pede a Robert Desnos, um crítico de arte famoso na época, para fazer uma apresentação em cima do seu catálogo. E eu li a apresentação toda. Eu destaco uma frase aqui. Você, minha querida Kiki, tem tão belos olhos que o mundo, através deles, deve ser bem bonito. O que tu vês? E no momento desse catálogo, ele fala do trabalho da Kiki, que aconteceu ao Sacré de Printemps, que era uma galeria interessante. Ele não fala, ele fala da beleza, da energia, mas não fala do trabalho. Em nenhum momento ele encara ela como um artista. Essa frase resume o texto. Passando, Sabrina, por favor. E agora vamos à cidade que, de repente, abrigou a École de Paris,
como eu disse, não era uma escola, era um espaço, um momento no tempo, que foi chamado como tempo de École de Paris, onde todo mundo tinha seu estilo independente e onde pessoas de todo mundo iam morar em Paris e desenvolviam e trocavam ideias, quer dizer, muito mais um espaço do que não existia um lugar, realmente, não era uma escola, dentro do sentido tradicional de escola que a gente conhece. Paris, nesse momento, da École de Paris, ele era uma festa. Essa não é uma frase minha, essa é uma frase de Hemingway, certo? E logo que quando ele escreve um livro, Paris era uma festa, porque ele estava na festa, entende? Ele participou como escritor dessa festa parisiense. Apollinaire, que era outro crítico de arte, extremamente famoso na época, ele diz que, depois de algum tempo, era o encontro elegante de toda Paris, de toda a cidade, a École de Paris, bien entendi, né? Na verdade. Passando, Sabrina, por favor. Hemingway, ele descreve dois momentos que é muito importante. Eu coloquei a tradução embaixo, porque é um texto mais ou menos longo, quando ele diz o momento da festa, quando ele diz, eu seguia meu caminho, lambendo as vitrines, e feliz naquela noite primaveril, entre os passantes. Nos 3 principais cafés, eu notei a presença das pessoas que eu conhecia de vista, e outras às quais eu já havia falado. Mas havia sempre pessoas que me pareciam ainda mais atraentes e que eu não conhecia, e que sob os lampiões, subitamente iluminados, se apressavam em direção ao lugar onde elas beberiam juntos, jantariam juntos e fariam amor. Quer dizer, esse é um momento, é um trecho do livro de Hemingway. Passando, Sabrina, para mostrar depois o outro lado. Sabrina, posso passar? Sabrina? Mais uma, Dalena? Paz, querida. Aqui a gente vê o Paris dos cafés, a École de Paris, é esse o espaço da École de Paris, o Le Dôme, o La Rotonde, quer dizer, os cafés onde os intelectuais, as pessoas se encontravam. Pode passar mais um pouco, porque como a gente tem muito slide, aqui é o ambiente, aqui está Kikili Montparnasse, é um ambiente de festa, é um ambiente onde as pessoas bebiam muito champanhe. Aqui nós temos Modigliani, Picasso, Modigliani aqui, Kikili Montparnasse e Fujita, um dos pintores japoneses mais conhecidos na época. Então, era uma grande festa que as pessoas se encontravam a noite toda para discutir arte, para viver também. Era um momento de vida muito forte. Pode passar, Sabrina, por favor? Mas tinha um outro lado de Paris também. Tinha um lado triste, o lado pobre, o lado dos artistas que estavam lá sem dinheiro, que estavam porque queriam ficar, mas que não tinham recursos. Então, que moravam, por exemplo, na Cité Folguer, que hoje está muito charmosa, toda restaurada, mas que na época não tinha calefação, era a miséria total. Ou na Rouge, que as pessoas aproveitaram, a quantidade de artistas era tal, que eles começaram a construir espaços para abrigar esses artistas. O Sotini, que é um artista expressionista parisiense, ele registrou essa cidade onde o frio era grande, ninguém tinha dinheiro para comprar material para aquecimento, e existia mesmo grupos que, pelos próprios grupos de pessoas, de artistas que não tinham dinheiro, porque existia uma estratificação social também grande, nós vamos chegar lá, eram chamados Le Maudits. Por exemplo, Modigliani era do grupo de Le Maudits, porque ele fedia, bebia, porque não tinha água, porque não tinha calefação, porque não tinha calor, porque era pobre.
Pode passar, Sabrina, por favor. Aqui nós vemos também La Ruche, tá? Aqui cenas dessa Paris que não era tão charmosa assim, dessa Paris que era dura. Algumas artistas brasileiras, que eu vou falar posteriormente, elas sofreram essa dureza também. Há uma hierarquia entre as mulheres artistas que chegavam em Paris, também muito forte. Vamos passar, Sabrina, por favor. Ao mesmo tempo que tudo era exótico, estrangeiro e diferente para alguns, como, por exemplo, a Josephine Baker, que está aqui, o Le Boeuf Soletois, certo? Que de repente era um bar charmoso, os balés suecos, não é? Montparnasse, que vai substituir Montmartre como lugar de artistas, Jean Cocteau, que inaugura o Le Boeuf Soletois, que de repente reunia as pessoas mais interessantes naquele momento, ao mesmo tempo que tinha esse exótico, estrangeiro, diferente. O parisiense, que nós vamos abordar mais profundamente depois, ele aparentemente ele era aberto aos estrangeiros, mas na verdade ele era xenófobo, e xenófobo no nível que no Salão de Outono, que nós vamos ver depois, ele se classifica pela política da imprensa contra os estrangeiros, certo? E mesmo pela discriminação dos estrangeiros em salões específicos, para estrangeiros. Vamos passar, por gentileza? Então, aqui nós vemos duas figuras também que fazem parte desse mundo intelectual Paris, o Jean Cocteau e a Gertrude Steiner, que era a mulher mais poderosa crítica de arte na época, que, de certa forma, dirigia, quer dizer, as exceções, e Gertrude Steiner era uma delas, mas ela tinha uma certa, digamos, independência financeira também, que fazia com que tivesse independência de opinião também. Passamos, Sabrina. Aqui nós vemos o nosso grupo brasileiro. É interessante, algumas artistas, na verdade a Tarsila e o Oswald de Andrade, porque o resto são franceses. A Tarsila era uma mulher rica, se vestia com Paul Poiret, que era o figurinista mais importante da época. Ela casada com um homem intelectual. Então, ela era mecenas, ela tinha dinheiro, comprava, ia para os ateliês das pessoas. Então, ela criou um meio que ela pôde, por exemplo, ela era aconselhada, você não vai expor na embaixada, porque só os rastaqué que expõe na embaixada. Você vai expor numa boa galeria, de uma boa rua, e ela expõe na Percier pela primeira vez. Então, é um extrato dentro do extrato das mulheres que estavam naquela época. Enquanto ela, de repente, estava cercada, tinha acesso, o embaixador dava jantares e a convidava, nós temos o caso de Julieta de França, por exemplo, que vinha do Paris, bolsista, entende? Que a bolsa atrasava 4 meses, ela reclamava, e o diretor da Escola de Belas Artes dizia com que ousadia você reclama da FAI. Isso não é maneira de reclamar, certo? Ou seja, há grandes diferenças entre uma artista e outra. A Helena Pereira da Silva, filha de Oscar Pereira da Silva, ela, por exemplo, não tinha coragem de apresentar o trabalho dela no Salão des Artistes Français, que era supervalorizado na época, e um fator de legitimação. Por quê? Porque ela achava que ela, como morava num banlieue, num bairro distante, ela não ia ser bem recebida por aqueles membros do júri, artistas conhecidos, homens todos, que moravam nos bairros nobres na época.
E só depois de muito tempo ela conseguiu mandar o trabalho dela para o salão. Isso está nas memórias escritas, memórias da Helena. Ela escrevendo as dificuldades que ela teve como bolsista do Estado de São Paulo, que era outro órgão que dava bolsa junto com a Universidade, com a Academia, antes a Academia Imperial de Belas Artes, depois a École de Beaux-Arts. Vamos passar, por favor, Sabrina. Bom, agora vamos falar do que é a École de Paris, não é? A escola que não era escola. Podemos passar, Sabrina. Bom, esse termo, École de Paris, ele é atribuído a um crítico de arte, chamado André Warnaud, que reconhece a importância dos estrangeiros que trabalharam em Paris no início do século XX, e que viam a cidade como Meca, como a terra prometida naquele começo do século. Eles iam em busca de maior liberdade de expressão, e estima-se que Paris, nessa época, reuniu mais de 1.900 artistas de diversos países do globo. Você, por exemplo, olhando os arquivos dos diversas academias, da Academia Julian, por exemplo, você vê a diversidade, a procedência desses artistas. As tendências artísticas também se misturavam. Não é porque a gente estava na École de Paris que a arte acadêmica perdeu o seu prestígio. Muito pelo contrário, ela vendia muito bem, vendia mais do que a arte de vanguardas. Podemos passar, Sabrina. Eu estou falando um pouco depressa, porque a gente tem muita coisa pela frente. O nosso amigo, inclusive, Moacir dos Anjos, ele fez uma tabela que eu até me baseei, porque foi uma tabela extremamente bem feita, né? Num artigo que ele fez, Picasso visita o Recife, a exposição da Escola de Paris, em março de 1930, onde ele coloca os artistas que estavam presentes nessa exposição, que foi trazida por Vicente do Rego Monteiro, pernambucano, e que foi no Teatro Santa Isabel, e que reuniu os principais elementos da École de Paris. Eu me baseei muito desse recolhimento do Moacir dos Anjos, para ver a diferença e mostrar estatisticamente a quantidade de estrangeiros que participava dessa escola. Ele trouxe havia uma grande diferença entre o espaço cultural pernambucano e o parisiense. Na verdade, só o P era em comum, porque aqui eles foram literalmente, não vendeu um único trabalho, e além de não vender um único trabalho, os jornais caíram em cima, não era arte, aquela coisa toda, isso em síntese, eles não conseguiram. De brasileiro, fora Vicente e Joaquim, não tem nenhuma mulher, só em São Paulo Tarsila entra nessa exposição. E só em São Paulo que eles conseguem vender 2 trabalhos. Então, eles que queriam realmente vender o trabalho, no Brasil não existia mercado para isso. Tanto é que depois eu iria falar, mas posso aproveitar aqui, a filha do último amante de Tarsila do Amaral, Luiz Martins, que era um jornalista, ela escreve um livro, tem aí, depois eu dou a referência para vocês, mais tarde, onde ela diz que as obras de Tarsila, elas viviam no sótão, porque ninguém queria comprar. Essa valorização é recente. Na época, ninguém queria comprar. Certo? Ninguém comprava esse tipo de arte. Ainda se comprava os artistas acadêmicos locais, para botar na sala de jantar. Vamos passar? Sabrina? Então, essa diversidade de nacionalidades, ela confirma que a Escola de Paris era, antes de qualquer coisa, internacional. Então, embora uma grande
parte fosse francesa, nós vamos ter espanhóis, suíços, italianos, húngaros, belgas, russos, poloneses, búlgaros, brasileiros, grego, japonês, e eles se reuniam em colônias. Existe a colônia brasileira também nesse momento lá, certo? Era um grupo, então, incoerentemente, estilisticamente falando e socialmente falando, de artistas estrangeiros que trabalhavam naquele momento, se agrupavam em sua maioria em colônias e que disputavam com os locais o espaço artístico e o mercado da cidade, principalmente em Montparnasse, onde o mercado, a sala de aula, tudo acontecia nos bares de Montparnasse. Passando, Sabrina, por favor. Bom, tem alguns dados, eu levantei e coloquei nesse livro alguns critérios. O número de homens supera sensivelmente a quantidade de mulheres, não é? Na École de Paris. Não é? Se a gente pegar o referencial dessa amostra dos anjos, Moacir dos Anjos, nós temos a presença de 6 mulheres no universo de 59 expositores. Né? Podemos passar. De procedências diversas. Aqui nós vemos alguns exemplos da diversidade, por exemplo, o Derheim, que fez parte da École de Paris, com o fauvismo dele, o Fujita, artista japonês, um francês, um japonês, Glazes com seu cubismo também. Quer dizer, não há estilo e não há uma unidade geográfica. Passando, por favor, Sabrina. Aqui nós vemos 3 mulheres que estavam nessa exposição. A Marie Blanchard, que pouca gente ouviu falar, que é uma das cubistas mais importantes de sua época, mas se você perguntar a artistas do cubismo, a gente vai ter 5, 6 homens. Os 2, Braque e Picasso, e depois os de sua escola, mas mulheres quase nenhuma. A Marie Laurencin, que também estava nessa exposição, que era amante de Apollinaire, a Marie Laurencin, e que ele diz uma frase que está mais para lá um pouco, mas que eu posso adiantar, grosso modo, que ele dizia que a Marie Laurencin era uma mulher pintora que reunia as qualidades de uma mulher e não de um homem. Porque o grande erro das mulheres era querer pintar como os homens. Elas deveriam permanecer pintando como mulheres. E ela assim pintava. Essa é a crítica do Apollinaire, que fazia a apologia dela. Né? E a Tarsila do Amaral aqui, que eu trago uma brasileira, com um estudo de nu, na época que ela estava em Paris e trabalhava com Leger. E em qualquer crítica que a gente vê nesse momento, a gente vê, é muito boa a Tarsila do Amaral, fantástica, mas ela deve todo o seu conhecimento a Leger, ou seja, deve a um francês. Passando, por favor, Sabrina. Bom, vamos agora abordar os trânsitos e as trocas na primeira metade do século XX. A ideia era trazer de Paris, ou ir a Paris e trazer para cá, e isso está muito bem expresso na frase de Oswald de Andrade: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Ou seja, na verdade, se trazia e se englobava esse conhecimento, essa técnica, essa filosofia dentro não só do mercado, como da educação brasileira, que começa desde o século XIX, essa influência extremamente forte de Paris. Pode passar, Sabrina.
Quer dizer, então, nós vamos ver que as primeiras trocas começaram na regência, com a missão artística francesa, né? Onde a gente vai ter artistas franceses que vieram para cá, fundaram, não vou entrar em detalhes, porque seria impossível falar de todos os artistas que vieram, mas era uma equipe eclética que veio para cá fugindo da derrota de Napoleão, eles eram bonapartistas, né? E eles vêm para cá e de repente, a princípio era para fundar um liceu de artes e ofícios, e depois fundou a Academia de Belas Artes nos modelos de ensino francês, né? A ambição dessa academia, que depois se tornou École de Beaux-Arts no Brasil, era a viagem à Europa, que inicialmente era na Itália e depois passou a ser na França. E tinha-se alguns bolsistas da Academia de Belas Artes, das quais poucas mulheres, principalmente quando se tornam no período republicano, no período imperial nós não vemos nenhuma mulher, e as bolsistas do governo do Estado de São Paulo e as independentes, que eram normalmente aquelas que tinham uma vida, por exemplo, em Recife, no Nordeste, Fédora do Rego Monteiro, em São Paulo, Tarsila do Amaral, mesmo a Anita Mafaldi, que ela foi para a Alemanha inicialmente, no subsídio da família, os Estados Unidos, idem. Quando ela vai para Paris, em 1923, ela vai com a Bolsa do Estado de São Paulo. Daí, além do retorno à ordem, as pessoas a criticarem porque ela era mais conservadora nesse período. Mas ela era bolsista, ela tinha que obedecer determinadas regras, entende? E ela estava numa fase, realmente, ensinando pintura, porque ela não estava podendo sobreviver, ela estava muito à frente de sua época. E existia também uma categoria, que eram as acompanhantes dos maridos. Os maridos ganhavam a bolsa e as mulheres iam juntos. Então, uma mulher como Georgina de Albuquerque, uma artista como Georgina de Albuquerque, ela vai porque Lucílio de Albuquerque, o seu marido, ganhou uma bolsa, não foi ela que ganhou. Então, poucos artistas tinham esse tipo de independência, e as mulheres menos ainda. Passando, por favor, Sabrina. Aqui nós vemos, só para ilustrar, alguns membros da academia, que é uma influência forte no ensino das artes no Brasil. Aqui o grande Jean Montigny, arquiteto, né, que é responsável pela construção da École de Beaux-Arts. Aqui o Tornei, paisagista, pintor de gênero, e aqui o Debré, que torna-se extremamente importante, não pelo pintor que ele era de corte, pelo pintor de história, embora ele tenha feito trabalhos de história no Brasil, mas pela viagem pitoresca ao interior do Brasil, que é uma série de aquarelas que ele faz, onde relata a vida no Brasil colonial. Passando, por favor, Sabrina. O Prêmio de Viagem à Europa. Uma das que tira o Prêmio de Viagem à Europa Mulheres é Angelina Augustini. Ela, na verdade, a tela que foi premiada chama-se Vaidade. Mas aqui temos um estudo dela, mas foi tão questionado esse prêmio, dizia se ela era brasileira ou não, porque o pai dela era pintor e era italiano. Se ela realmente era brasileira e tudo mais, foi um prêmio extremamente questionado. Vamos passar, por favor. Aqui, então, esse tipo de independência a gente vai ver aqui na Tarsila e muito poucas outras. A Raidéia Santiago, a Fédora do Rego Monteiro, a Tarsila do Amaral. Aqui a Tarsila, um autorretrato em 1923, vestida por Paul Poiret, entende? Quer dizer, ela podia penetrar nesse grupo fechado que eram as vanguardas parisienses, aparentemente liberais. Vamos passar, por favor? Aqui nós vemos a japonesa de Anita Mafaldi,
de 1923, extremamente criticada, se você comparar ela com o japonês de 1916, a gente vai ver que ela recuou. É muito simplista dizer que ela recuou porque Monteiro Lobato fez uma crítica, porque as obras delas foram quebradas a bengaladas, isso deve ter contribuído muito. Mas também porque ela era uma bolsista agora do Estado de São Paulo, e porque nesse momento na Europa vivia-se um momento chamado retorno à ordem, depois da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso junto fez com que ela se matriculasse numa academia onde frequentava os nabis ainda. Então, foi um recuo que a gente não pode definir ainda se foi um recuo ou uma adequação ao meio. Vamos passar? Bom, então, os brasileiros que passaram pela capital francesa naquele momento continuaram em busca dessas trocas históricas, tentavam frequentar os espaços corretos, contatar pessoas de influência. A crítica francesa colaborou com alguns, mas sempre enfatizando a supremacia francesa. A influência das vanguardas, no final das contas, chega ao Brasil no início do século XX e vai ter seu momento, digamos assim, show, na semana de 1922. Mas a semana depois, até 1950, na primeira Bienal, a gente vai passar por vários e vários momentos de adaptação, de criação de clube, de difusão do modernismo no Brasil. A semana de 22 foi, assim, um momento semelhante ao Armory Show de Nova York, certo? Que, de repente, tentou trazer novas ideias para a realidade acadêmica brasileira. Passando, por favor, Sabrina. Bom, agora vamos passar para as instâncias de legitimação, ou seja, para você ser aceito em Paris, você era uma mulher ou um homem, você chegava em Paris, quais eram as instâncias de legitimação que eram esperadas de você? Que você frequentasse o ensino através das academias, a exposição através dos salões, o mercado através dos marchands e a crítica. Todas, academias, salões, marchands e crítica, basicamente administrados, com raras exceções, por homens. Então, vamos passar essas instâncias de legitimação. Né? Pode passar o outro, por favor, Sabrina, que isso já... Bom, aqui nós temos um textinho para explicar essa instância das academias. As mulheres jovens diplomadas em escola de arte encontram dificuldades de inserção mais importantes que os homens e renunciam mais frequentemente a se afirmar sobre o mercado de arte ou privilegiar os empregos assalariados. Ou seja, essa dificuldade de inserção, essa dificuldade de venda, de mercado, de se sustentar, é levantada por Magali Danner na inserção das mulheres artistas. Essa bibliografia está toda no fim, mas se vocês quiserem, quem se interessar por gênero, já podem ir pegando essas referências, porque são importantes as pessoas. Podemos passar, Sabrina? Bom, então, para a aprendizagem, a viagem ao estrangeiro tornou-se vital. Você, para se atualizar, você tinha que ir inicialmente para Roma e depois para Paris, né? A primeira referência mais importante era a École de Beaux-Arts e a mais difícil de entrar também. Muita gente ia para lá, era reprovado, entrava na Academia Julian para se exercitar para poder entrar na École de Beaux-Arts. Para as mulheres, o caminho sempre foi mais áspero, o acesso tardio ao ensino formal, o que não significava um maior acesso
uma maior facilidade na inserção e na legitimação pela academia. Passando, Sabrina. Eu coloquei isso aqui, eu vou ler, porque é da Julieta de França. Na verdade, é de Rodolfo Bernardelli, que era diretor da Academia de Beaux-Arts, que Julieta de França, bolsista, sem dinheiro, lisa, sem dinheiro para comer lá, aí escreve reclamando da bolsa, 3 meses atrasada. Aí ele diz, suas cartas, aliás, de certo modo justificáveis, não estão em termos. Quando é que se viu um pensionista, um dependente, ameaçar o diretor que se não lhe pagarem até tal época, abandona seu lugar? Não, ela ia morrer de fome. Quer dizer, porque ele simplesmente não mandava e reprimia ainda. Ela, por exemplo, não conseguiu, é do Pará essa artista, ela não conseguiu ganhar um concurso, ela leva para a Europa para julgar. Por quê? Porque era mulher, concurso público. Vamos passar? Então, o principal local de maior destaque para os brasileiros ainda era a École de Beaux-Arts, embora os franceses já estivessem em plena vanguarda e não se interessassem mais de entrar tanto, pelo contrário, negasse a Beaux-Arts. Não é? Os seus alunos tinham que dominar conhecimentos especializados e era um grande disputa de quem conseguia ficar, porque existiam 2 concursos, o de verão e o de inverno, na luz artificial ou na luz natural, dentro do ateliê, naturalmente, para quem conseguia levar o Prix de Rome. Porque quem conseguisse levar esse prêmio para ir para Roma, ele estava com a vida feita, a carreira feita. As mulheres só tiveram acesso ao Prix de Rome em 1903. Elas antes não tinham, eram proibidas de frequentar. E elas entraram em mais ou menos 1998, 1998, na École de 1898, que 1900, 1898. Bom, na Escola de Belas Artes, não é? Então, em 1903, é que o primeiro prêmio foi concedido a uma mulher. Quer dizer, foi concedido o direito de concorrer ao prêmio. Vamos passar, por favor. Então, o acesso feminino à École de Beaux-Arts tornou-se um símbolo de uma formação artística boa, mas foi fruto de uma luta sem fim. A Hélène Berthoud, que fundou uma sociedade que chamava-se a União das Mulheres Pintoras e Escultoras, ela lutou durante toda a sua vida para conseguir tentar entrar na Beaux-Arts. Eram cartas e cartas. Se você entra num arquivo, você vê cartas e cartas e cartas entre a direção da Beaux-Arts e a associação assinada por Berthoud. Tem uma, inclusive, que me chamou a atenção, porque o diretor responde que foi depois da Revolução Francesa já. O diretor responde, quando ela pede para entrar, ele diz que o lugar da mulher é em casa, bordando o cinturão dos patriotas, dos soldados patriotas. Entende? Isso depois da Revolução. Aconteceu a Revolução Francesa, mas não para as mulheres. Certo? Passando, por favor. Esse é a pessoa que ganhou o primeiro prêmio, Luciana Antoinette Elman, Eletra velando o sono de Oreste, o irmão dele. A temática, vocês veem, eram basicamente gregas ou bíblicas. Não é? Então, ela ganhou o primeiro prêmio de Voyage, né? Prix de Rome. Vamos passar? Esse prêmio constituía numa bolsa de 5 anos, entende? Para a pessoa estudar fora e aprimorar. O daqui também era de 5 anos, dos quais 2 anos era na Itália e 3 anos em Paris.
Essa é a nossa Julieta de França, não é? Com o seu trabalho Mocidade em Flor, não é? Então, se no período imperial nenhuma mulher participou, como eu disse anteriormente, entre 32 artistas que conseguiram ir à França, no período republicano, apenas 3 mulheres, 4, foram bem-sucedidas. A Julieta de França, a Dinorá Caroline de Azevedo, Margarida Lopes de Almeida e Angelina Augustine. 4. Conseguiram esse prêmio, essa bolsa para ir ao estrangeiro. Isso pela Escola de Belas Artes, pelo Pensionato de São Paulo, outras conseguiram, como Anita Mafalte, Helena Silva Onache. Né? Bom, várias academias aconteceram para apoiar a École de Beaux-Arts. Entre elas, eu vou citar a Academia Suíça, que depois se transformou em Academia Colarros, tá? Que aqui tem uma frase interessante da Cian Reynolds, no livro Como Podemos Ser Mulheres Escultoras em 1900, em torno de algumas alunas de Rodin. Ela diz: em outubro de 1897, uma jovem escocesa de 22 anos, Ottilie McLaren, chegou a Paris para estudar escultura. Ela se inscreveu na Academia Colarros, quer dizer, ela de repente mostra a Montparnasse, onde as classes eram mistas, porque na maioria das academias as classes eram separadas. A Helena disse que a primeira vez que viu o órgão sexual nu, ela ficou sem ter onde botar o rosto em falar nas piadas dos outros alunos, dos companheiros homens. Era muito difícil também esse lado, entre aspas, moral da história. Vamos passar, por favor. Então, essa academia suíça foi muito importante porque o fundador foi um modelo de Jacques-Louis David, que era conhecido como Père Suisse. Por 7 francos por mês, os artistas podiam entrar e croquisar, fazer croquis dentro daquela sala. E ela, apesar de todas as pesquisas que eu li até agora, colocar a Academia Julian como a primeira que admitiu mulheres na sala de aula, mas a Academia Suíça, ela também admitiu, bem como o estudo do nu para ambos os sexos. Vamos passar, por favor. Ela aceitava, então, como eu disse, estudantes do sexo feminino e permitia pintar alunos nus. Ela também teve uma primeira professora, isso é uma coisa revolucionária, que era a neozelandesa Frances Hodgkin. E entre as artistas mulheres brasileiras, nós conseguimos identificar como aluna do estabelecimento através das suas memórias, porque os arquivos dessa academia foram queimados pela mulher do dono do ciúme, tocou fogo nos arquivos, certo? Então, desapareceram as referências, a grande maioria das referências. A Helena Pereira da Silva Nash, ela foi quem, filha do pintor Oscar Pereira da Silva, ela, através de suas memórias, a gente sabe que ela estudou na Academia Suíça. Vamos passar, por favor. Aqui é o ateliê da Academia Colarros, a gente vê aqui o modelo nu já, uma aula mista, homens e mulheres, né? Podemos passar. Aqui nós vemos uma pintura da professora, a Frances Hodgkin, na janela, de 1912, onde a gente vê um olhar impressionista sobre as coisas.
que era uma conquista na época, ser uma professora. E aqui um trabalho da Helena Pereira da Silva, que já é extremamente moderno, se a gente pensar que ele é de 1930, e que ela teve uma formação acadêmica junto ao pai dela, e teve severos atritos que estão no diário dela, eu tive acesso, sobre como pintar. O pai queria que ela continuasse a pintar a moda dele, e ela resolveu estudar em outros espaços, e inclusive na Academia Colarrossi. Vamos passar? Aqui é a Helena Pereira da Silva, aqui a publicidade da Academia Colarrossi, pintura, desenho e escultura, que era o que eles ensinavam na época. Podemos passar, Sabrina. A mais notória das academias foi a Academia Julian. Julian era pintor, mas antes de ser pintor, era um bom comerciante, um pintor razoável, medíocre, mas um bom comerciante. E ele viu o nicho que estava faltando de lugares para mulheres estudar, e ele criou as primeiras grandes academias femininas, uma das primeiras. Marie Blacksheve, que escreveu um diário, a gente vê muito sobre a vida de cada dia na academia, através do diário dela. A maioria das alunas da Academia Julian, as brasileiras inclusive, eram de famílias nobres, e eles enfatizavam muito essa vontade da família nobre, de pedigree, certo? Porque, por exemplo, junto da matrícula, está sempre caderno de matrícula, aí está sempre princesa fulana de tal. Nanaí de Tefé, por exemplo, que estudou lá, que foi primeira dama do Brasil, que Lívia conhece tão bem, porque estudou, junto dela está. Ela é irmã do diplomata fulano de tal, dos Anzóis Pereira. Então, eles valorizavam muito digamos assim, a classe social de seus alunos. E a Marie Blacksheve era uma condessa, né? Ela escreve em 1980, no ateliê, tudo desaparece. Nós não temos nem família, nem somos mais nem filha, nem mãe, nós somos nós mesmas. Essa mulher foi uma mulher muito importante para a luta das artistas mulheres, a partir da hora que ela começou a ter voz no jornal também, escrevendo sob pseudônimo, mas escrevendo. O diário dela realmente é remarcável. Todo mundo deveria ler esse diário. Está disponível online. Se você colocar diário de Marie Blacksheve, está disponível em inglês e francês. Certo? Passando, por favor, Sabrina. Então, na Academia Julian, nós tivemos alguns. É importante que a gente diga que os arquivos da Julian, até 5 anos atrás, estavam na mão do antigo proprietário, não tinha ido para os arquivos nacionais ainda. Os dos homens, sim, os das mulheres, não. Então, muita gente pesquisou na casa do antigo proprietário. Depois ele doou, mas a doação, essa vez que eu fui agora, só vai até 1914. Depois não tem mais. Então, a gente sabe, pelas memórias pessoais das artistas, quem estudou lá, mas não pelos próprios arquivos. Então, na Academia Julian, nos arquivos, a gente vai encontrar Madame Barbosa, Madame Castilho, Mademoiselle Negrão, Madame Christine Capper, Mademoiselle Ana Bayeux. Ana Bayeux, na verdade, depois se notabiliza no Brasil como Nicota Bayeux. Agora, para você descobrir isso depois, minha filha, é uma coisa que você não acredita que seja possível. Valéria Telcher, Naide Tefé, Margarida Caimari, Marieta Rezende, Forneiro, Fébora do Rego Monteiro, Madame Pereira da Silva, que é a Helena. E nas memórias e outros documentos, nós vemos que também participaram. Deve ter havido mais, mas que
devido a gente só ter acesso até 1914, então a gente tem Regina Veiga, Edith Maria Pinheiro Thiel, Luísa Babo de Andrade, Nicolina Vaz de Assis, Georgina de Albuquerque, Fanzeres, Hilda Campo Fiorito, Tarsila do Amaral e Anitta. Quer dizer, só na Juliã a gente tem uma quantidade de mulheres remarcável, que trabalharam, algumas que se tornaram famosas no Brasil, outras que foram completamente esquecidas, a gente tem umas pequenas linhas só sobre elas. Vamos passar. Bom, aqui a academia, alunas da academia, aqui é o Nude Buguerro, na Academia Juliã, a sala masculina, aqui a sala feminina, porque existia a sala masculina e a sala era mista, mas as mulheres e os homens começaram a reclamar e ele separou, fez a sala das mulheres e a sala dos homens. Vamos passar, Sabrina. Aqui nós temos duas artistas, a Anaíde Tefé, a caricaturista, que se autodenominou, tinha o pseudônimo de Rian, que significa naí ao contrário, mas também significa nada, em francês, né? Então, a Anaíde Tefé, grande caricaturista, esposa do presidente, e Georgina de Albuquerque, que foi uma das maiores pintoras brasileiras. Certo? Passando. Bom, aqui temos duas frases de Helena Pereira da Silva, onde ela diz: comecei o modelo vivo pela primeira vez na Academia Juliã, da Passagem dos Panoramas. Quando vi o modelo nu, muito me intimidei. Eu ficava acanhada no meio das alunas, desenvoltas, que riam e falavam entre elas. Todos os dias eu ia à Academia Juliã. O professor era Chalmer. Ali se fazia o modelo vivo, mulher e homem, os homens com cache-sex, ou seja, com um tapa-sexo, sobre temas bíblicos que o professor dava uma vez por semana. Conseguia ser bem colocada, às vezes era elogiada pelo colorido. Depois mudei para a Cola Rossi. Ali era o curso misto, tinha também à tarde a hora de retrato e curso de croquis. É através das memórias dessas artistas que a gente vai reconstituindo a história. Passando, Sabrina, por favor. A Academia de La Grande Chaumière, uma outra academia, passando, para poder, porque eu estou vendo adiantado da hora, né? Ela foi fundada pela Suíça, tem uma mulher que funda, Marta Stettler, e outros 2 sócios, e alguns artistas brasileiros passaram por lá, como Julieta de França, do Pará, Adriana Iaconopoulos, que foi nascida em Petrópolis, né, passou a maior parte do tempo em Paris, né? Outras artistas brasileiras passaram, como Josefina de Vasconcelos, Laura Maia e a pintora Helena Pereira da Silva. Podemos passar, por favor, Sabrina? Aqui nós temos a placa da La Grande Chaumière e aqui um trabalho de escultura de Adriana Iaconopoulos, que, sem dúvida alguma, é um trabalho de vanguarda, um trabalho que foge das regras acadêmicas, que não era tão fácil para a maioria das mulheres que, como eu disse no início, tinham entrado recentemente na academia. Quando conseguiram estabelecer, sai que agora as vanguardas e a escola na rua de Paris. Mas a Adriana tinha passado muito tempo em Paris, antes mesmo da própria École de Paris. Vamos passar. A Academia Ranson, tá? Podemos passar, que é outra academia que foi fundada, na verdade, para ajudar o artista Paul Ranson, que estava ruim de dinheiro, e que era frequentada pelos nabis. Das artistas brasileiras daquele momento, nós temos a Noêmia Mourão e a Anitta Malfatti, que passou por essa academia também. Podemos passar. Eu estou mostrando aqui, a publicidade da Academia Paul Ranson, e aqui é um trabalho da Anitta Malfatti que difere completamente das obras de 1917, 1914,
mesmo, já é 25, 27. Quer dizer, quando ela está como bolsista em Paris. Né? Então, podemos passar, chegamos em outra instância de legitimação, que são os salões, o espaço expositivo. Participar de um salão, aqui, por exemplo, a Denise Noel, as mulheres pintoras na segunda metade do século XIX, para o pessoal da bibliografia, anotem, ser aceitas no salão, receber uma medalha, ser visto pelos críticos e, eventualmente, ser comprado pelo Estado, era um desafio anual para todos os pintores. Era uma concorrência muito grande para entrar no salão e conseguir ser notado no salão. Podemos passar? Então, os salões artísticos, podemos passar mais, por favor, Sabrina? Sim, aqui dois salões artísticos, só para colocar. Essa Rosa Bonheur, ela é uma das primeiras mulheres a participar dos salões, sempre, e a se tornar famosa, era uma pintora de animais. E ela expôs muito no salão da União das Mulheres Pintoras e Escultoras, que, de repente, foi uma das associações mais fortes. Vamos passar? O Salão da Société Nationale de Beaux-Arts era o mais importante, naturalmente. Tá? A Denise Noel diz, contrariamente a certas ideias recebidas, o envio das mulheres pintoras não consistia unicamente em quadros de flores, mesmo se esse domínio era onde elas eram melhores, claro, porque exercitavam mais, mas tinha outro tipo de envio também. Passando. Então, ela foi fundada, esse salão, em 1861, por Louis Martinet Théophile Gautier, né? Em 1864, ela apresenta a primeira exposição com as obras de Eugène Delacroix. Em 1890, com a presidência do pintor Meissonier, inicia-se as exposições abertas ao público em geral, né? Que eram selecionados. Vários artistas brasileiros expuseram nos salões da Sociedade Nacional de Belas Artes. Entre as mulheres, que é o que nos interessa, nós vemos Angelina Augustine, Julie de la Bourdonnais, Roque Sistello, e Julieta de França. Foram as três que conseguiram participar do Salão Nacional de Beaux-Arts. Podemos passar? Aqui nós temos a tela de Angelina Augustine, A Vaidade, de 1913, certo? E aqui o catálogo ilustrado do salão. Pode passar dois, viu? Porque eu acho que esse está com problema. Pronto. Outro salão que é mais importante, fora o Salão das Belas Artes, é o Salão dos Artistas Franceses, que também era difícil, que também tinha um júri muito exigente. Tá? E foi nesse que eu contei a história que a Helena Pereira da Silva queria mandar os trabalhos, mas que tinha medo, porque morava num subúrbio, porque era mal vestida, e os professores moravam nos bairros mais chiques de Paris. Vamos passar, por favor? Bom, então, era um espaço extremamente ambicionado. Ele era frequentado, de difícil acesso, e, portanto, ele era mais legitimador para um determinado público, né? E, além do mais, oferecia recompensas em dinheiro, o que era importante na época, não é? Ele oferecia. Mas a Fébora do Rego Monteiro expôs, a Helena Pereira da Silva conseguiu expor mulheres brasileiras nessa instância de legitimação,
que depois ficou o Salão dos Artistas Franceses, que continua até hoje. Não é tão importante, na época era muito difícil entrar, principalmente se era mulher. Passando, por favor. Aqui o catálogo, a vista panorâmica do salão, numa exposição em 1911. Na verdade, é uma pintura de Henri Adolphe Leisman. Aqui o catálogo ilustrado de 1914 do salão. Podemos passar. Essa visibilidade também era muito importante. Os jornais todos cobriam esse salão dos artistas franceses, né? Então, e vários artistas de prestígio francês, eles estavam lá presentes. Isso tudo fazia com que o espaço, a crítica, a frequência, os comentários, tudo isso era extremamente importante para alguém que estava chegando em Paris e queria ser visto, né? Passando, por favor. Aqui é uma das exposições de esculturas do salão, certo? Pode passar. Algumas artistas brasileiras expuseram no Salão dos Artistas Franceses, a Fédora do Rego Monteiro, Adriana Iaconopoulos, Helena Pereira da Silva, Helena Level, Marie Antoinette Luz de Couvillon, com esse nome francês, mas ela era brasileira, porque ela casou com um francês. Marie Barbosa, Nicolina Vaz de Assis, Raideia Santiago e Tarsila do Amaral conseguiram expor nesse salão. Vamos passar. Aqui temos um trabalho de Helena Pereira da Silva, né? Já na fase bastante moderna dela, e aqui um trabalho de Raideia Santiago, já não de Paris, mas do Rio de Janeiro, quando ela pinta o carnaval. Vamos passar, por favor. O Salão de Outono foi um salão que foi considerado o salão mais moderno, mais independente da época, que aceitava todo mundo. O Apollinaire diz, brincando, não é? Ele é um blagueur, fazia piada. Mete sua saia em cretona, o seu boné bonitinho, e nós vamos rir um pouco da arte contemporânea e do Salão de Outono, certo? Então, era assim que as pessoas viam, o maior crítico da época moderna via o Salão de Outono pela sua abertura de espaço no começo. Mas ele se notabilizou, o Salão de Outono, por duas coisas. Primeiro, porque ele expôs o fauvismo, que na época era a vanguarda total. E depois, porque ele tornou-se o salão xenófobo com o tempo. Foi quando a França começa a se sentir ameaçada em sua pintura, pela chegada principalmente dos alemães, né, os artistas alemães, e ela começa, então, antes era um salão que expunha por letra, passa a ter salão de arte francesa, arte dos estrangeiros, né, e com a crítica caindo em cima do Salão de Outono. Vamos passar? Então, foi criado por Franz Jordan, que era um arquiteto, inicia a exposição em 1903, como reação à arte acadêmica oficial, mas ele abrigou as principais tendências da École de Paris e de outros períodos e se perpetua até os outros dias. Mas os estrangeiros que deles participavam tinham mais dificuldade de entrar e tinham seus trabalhos expostos em lugares menos visíveis até chegar a serem segregados do salão. Passando, por favor. Então, essa digamos, liberdade das vanguardas francesas, ela é meio mitológica. No que se refere às mulheres, nós temos Anita Malfatti, que expôs, e Adriana Iaconopoulos. Vamos passar? Aqui está
o cartaz do Salão de Outono, e essa foi a pintura, foi muito elogiada, de Anita Malfatti, A Mulher do Pará, que ela pintou durante o cruzeiro, quando ela estava vindo, e tem várias cartas dela para Mário de Andrade, dizendo, meu trabalho, A Mulher do Pará, foi realmente bastante bem aceito pela crítica, né? Então, foi exposto e bem criticado. Vamos passar? O Salão dos Independentes, que é um salão que finalmente expressa, de certa forma, a alma das vanguardas. Ele não tem júri, ele não tem prêmio, e ele é aberto a todo mundo. O Apolinário diz, façam atenção ao salão dos Independentes. 6.000 telas vão serem expostas. Tá? E ele não termina essa crítica dizendo, bom, em 6.000 telas ninguém pode ver nada, segundo ele. Né? E realmente ele abrigava excelentes pintores, né? E também as pessoas que expunham que não tinham um trabalho assim tão marcante. Vamos passar? Isso aqui eu já falei para vocês, sem júri, sem prêmio. Mulheres e homens estrangeiros participavam, com grande maioria ainda masculina, né? Então, no começo ele era extremamente, aliás, até o fim, extremamente eclético. Vamos passar, e independente também. Bora passar? Bom, nós temos a Fédora do Rigo Monteiro, que participa desse salão. O que é uma coisa importante, essa pintura aqui é a capa do livro, ela é da Saison Rouge, de 1912. A gente vê que, em relação à arte francesa de 1912, ela ainda é um pouco impressionista, ela não chega perto do Fauve nessa época, mas ela saiu, de certa forma, do que se esperava da pintura acadêmica oficial. Então, isso por si só, dentro das circunstâncias que as mulheres sofriam, e eu uso a palavra sofriam, dentro do salão, era em si uma conquista. Participar, e também uma vontade de dizer, eu participo tanto do Salão de Artista Francês, como eu participo do Salão dos Independentes, também. A Fédora, nessa exposição. Bom, a gente fala sempre de Vicente de Joaquim Rego do Rego Monteiro, e sempre se esquece de falar em Fédora, né? Mas eu acho a Fédora, dos três, a mais corajosa. Né? E não foi fácil a vida dela, porque depois ela teve que voltar para Recife. Casou-se com um intelectual, Aníbal Fernandes, diretor dos jornais, mas, segundo a família, eu tive acesso aos arquivos da família, era um homem ciumentíssimo que não deixava ela sair só. Para canto nenhum, mesmo sendo intelectual. E cortou um pouco a vida dela. Ela chegou, foi uma das fundadoras da Escola de Belas Artes de Recife, mas nunca a elegeram para diretora, mulher. Entende? Então, na verdade, tem tudo isso que envolve esse momento. É especial se a gente analisar a produção masculina e a produção feminina. É importante que a gente veja em que circunstâncias se deu isso. Como era o espaço social, político, econômico em relação às mulheres na época. Passando, por favor. O Salão de Tuileries, que é apenas mais outro salão. A gente pode passar, não quero ler Louis Vauxhall. Ele começa em 1923. Né? Não, pode passar. Eu não vou ler Louis Vauxhall, não, que eu achei ele chato. Botei aí, mas não gosto muito dele, não. O salão, se queria um salão eclético, liberal, representativo de todas as tendências artísticas, onde cada um, né, teria o direito de expor sua visão estética. Né? Então, as linguagens eram variadas, escultura, gravuras, arte decorativa,
e as mulheres participavam somente como expositoras, não tinham direito à voz, não tinham direito à direção do salão de Tuileries. Passando, nós tivemos várias artistas masculinos que expuseram lá, mas as mulheres, sempre presente a Helena Pereira da Silva, Lucidora Ferreira, Adriana Iaconopoulos e Anita Mafaldi. Passando, aqui eu queria mostrar que essa Mela Mutter, ela era uma mulher também, era uma mulher, ela era húngara, eu acredito, não, polonesa, não é? Ela era polonesa, e essa é a maneira dela se expressar. Aqui nós temos a Helena Pereira da Silva, mais ou menos contemporânea, aliás, da mesma data, 1930 e 1930, certo? Eu sinto nesse trabalho de Helena Pereira da Silva já uma abertura muito maior que a da artista húngara. Ela vai para um bar de esquina, ela relata a vida da cidade, entende? Então, eu acho que ela consegue sair do espaço do lar. Era uma lutadora. Ela foi morar no Japão, casou com um japonês. Depois ela volta ao Brasil, e sozinha, viúva, e não muito rica. E ela disse que ficou conhecida como uma mulher de negro com um gato, porque ela criava um gato. Então, alguém está me perguntando se terá a lista de presença. Sabrina aí depois responde. Sabrina, pode passar. Aqui o Salão das Tuileries, só para a gente ver o catálogo, como era. É importante que a gente pense a importância dos catálogos na difusão da arte, né? A importância, porque, inclusive, junto com os catálogos, vinham até os jornalistas e os humoristas. No Brasil, a gente vê isso muito, que desenhavam, faziam caricaturas das obras que seriam expostas, né? E, com isso, divulgavam a arte. E existiam verdadeiras batalhas entre uma corrente e outra. Vamos passar? Aqui, o Salão da Sociedade dos Artistas Decoradores. É importante que a gente pense que artistas decoradores, na época, significava arquiteto, design, qualquer coisa que trabalhasse por aí. Não era com os meios técnicos, certo? Então, que faziam... não eram só quem fazia arte de interiores, né? Então, ele foi criado em 1904, quando se abriu em Paris o Museu de Artes Decorativas, e a única mulher que eu encontrei nesse salão brasileira, aliás, uma das pouquíssimas mulheres que eu encontrei nesse salão, povoado de japoneses, é o que mais dava, era japonês, foi Ursulina Pereira da Luz. Olha, a gente tem pouquíssima coisa dessa pessoa, mas imagine uma arquiteta. Ela apresenta escultora, objetos, ela apresenta insetos do Brasil, lá, vários, são bonitos as coisas, mas perdeu-se muita coisa dela no tempo. Muitas vezes resta o nome, mas não uma biografia relevante. Vamos passar? Aqui o salão, o interior, a reportagem que saíram na época, a mulher no Salão dos Artistas Decoradores, uma raridade, né? Então saía o interior, o catálogo de apresentação. Vamos passar. E, finalmente, o salão, não, ainda tem outro, o Salão da União das Mulheres Pintoras e Escultoras, que foi criticadíssimo. Alguns críticos diziam, se você quiser encontrar a Marquesa fulana de tal, os grandes nomes de França, vão para lá, porque só entrava mulher, homem não participava. Passando. Então, ela foi a primeira da Sociedade de Mulheres Artistas na França, como eu disse anteriormente, fundada pela escultora Hélène Berthoud. Teve 110 mostras antes do fim de suas atividades e teve um sucesso real, tá?
as mulheres conseguiam um espaço para expor, mesmo com toda a ironia da imprensa francesa da época. Bora passar? Aqui, por exemplo, o que ele diz? Guilherme Apollinaire, grandes nomes da França, obras agradáveis, conjuntos de bom tom, eis o que caracteriza a graciosa exposição do sindicato. A senhora Marquesa de Courtavel é uma artesã muito hábil. Citaremos ainda os envios da senhorita Luc, da senhorita Princesa Murat, da senhorita de la Riva Munhoz, da senhora de Valmalete e da senhorita de Altermarch. Eis o bastante sobre esse interessante movimento sindical. Ou seja, ele se ateve aos sobrenomes, à condição social das mulheres. Esse Guilherme Apollinaire é um poeta de vanguarda, mas era extremamente machista, desde em relação à amante, a Marie Laurencin, às outras mulheres também. E as pessoas se recusam a ver esse lado dele, esses dois lados. Ele era um poeta, como as vanguardas, ele era um poeta de vanguarda, mas era, como seus colegas artistas, um homem que tinha uma visão androcêntrica do mundo. Né? Vamos passar? Nesse salão, várias mulheres brasileiras expuseram Maria do Céu de Azevedo de Melo, Julie de Labordonnais Roque Sistelo, Viscondessa de Sistelo, Condessa Emília de Labordonnais e a Helena Pereira da Silva, que expunha em todos os salões. Ela não deixava passar um. Vamos passar. Aqui o catálogo, e aqui o trabalho da Julie de Labordonnais Roque de Sistelo, que é carioca, mas que o pai era português e que ela casou, no final das contas, com um aristocrata e vivia em Paris e expôs, não só no Brasil, na Academia de Belas Artes, como em quase todos os salões da França no período. Vamos passar, por favor. Bom, finalmente o Salão dos Superintendentes e o Salão des Vrais Indépendants, né? Pode passar para a gente ir mais rapidamente, que era o salão que se caracterizou por expor artistas surrealistas e artistas abstratos. Ele foi fundado, o Salão dos Superintendentes, por artistas que queriam que os participantes ficassem só lá e não expusessem em outros salões. Como eles se baseavam no estilo e não em relação à nacionalidade, confundiam-se artistas brasileiros e artistas estrangeiros e não tinha júri, né? Eles queriam que as obras fossem expostas livremente. Vamos passar, por favor. Embora nem todas as obras tenham sido de vanguarda, mas foi um espaço de arte experimental e é onde se deu a batalha entre o surrealismo e o construtivismo, né? Então, nós vemos que quem realmente expôs de artista brasileira nesse salão foi a Tarsila do Amaral, tá? Que foi também a única sul-americana a participar do Salão dos Vrais Indépendants. Passando. Aqui é o trabalho que ela expôs, Antropofagia, nesse salão, do superintendente, uma obra surrealista. Vamos passar. Bom, outro fator que eu disse desde o começo de legitimação era o texto. Tá? Pauline Horrel diz, fazer uma crônica completamente independente e verdadeira é um sonho, é um belo sonho. Né? Passando. Bom, durante a primeira metade do século XX, os críticos atuantes eram basicamente masculinos.
ou seja, Apollinaire, Valéry, Desnos, Aragon, Cocteau, né? A maioria dos críticos de arte, homem, coloca a artista como não profissional na maioria de suas críticas. Vamos passar. As primeiras mulheres acontecem no século XIX. A maioria começa com pseudônimo. Eu vou trazer aqui uma que se notabilizou muito, que foi a Madame E-A-R-T-L-D-C-S, que é um pseudônimo, tá? Que ela vai e diz: eu vou convencer decididamente esse sexo arrogante que duvida ainda da potência moral das mulheres, que nós podemos, que nós poderemos, que nós podemos sempre, na carreira das artes e das ciências, marchar orgulhosamente como suas iguais. Ela foi uma batalhadora, uma lutadora, e com ela muitas outras. No Brasil, vamos passar? Muitas outras que foram pouco a pouco, muitas vezes tendo que usar o pseudônimo. Algumas criaram jornais, como a Pauline Savary, que cria o jornal L'Abeille Feministe Internacional, que é um jornal de belas artes, onde a gente vê que alguns jornais, algumas escritoras feministas escrevem sobre artes visuais. Passando, porque depois vocês vão ficar com isso. No Brasil, ela começa a ser visível somente na primeira metade do século XX. Nós vamos ter destaques como Josefina Alba de Azevedo, Ana Aurora do Amaral, Ildefonsa Laura César, Maria Firmina dos Reis. Mas vai ser Júlia Lopes de Almeida, que é romancista, é jornalista, que vai escrever as primeiras críticas, não são nem críticas, são as primeiras intervenções, as primeiras defesas sobre as artistas mulheres no Brasil. Podemos passar. Esse trabalho é muito interessante, é da Amélie Beaury-Sorel, nossas iluminadoras. Ela coloca as mulheres, é um momento onde se começa a se juntar mulheres que fazem direito, a mulher na pintura, a mulher escritora, num mesmo espaço de exposição, de mesmo suporte. Então, essas mulheres que se destacaram na sua profissão, nas profissões anteriormente, basicamente masculinas. Podemos passar. Isso aqui é Caroline Huet, uma das também escritoras francesas, representadas, crítica de arte também, representada como, claro, uma deusa, um personagem grego nos jornais da época e nessa gravura especificamente. Vamos passar? Aqui nós temos a Júlia Lopes de Almeida, a fotografia dela, certo? É importante que seja que ela é mãe de Margarida Lopes de Almeida, que ganhou das poucas bolsas da Academia de Belas Artes, entre as 4 que ganharam bolsas. Aqui ela pintada por Berto Holmes, retrato de Júlia Lopes de Almeida. Ela foi uma mulher realmente marcante na sua época. E ela não era agressiva. Ela conseguia as coisas aos poucos. E conseguiu muito. Fundadora da Academia Brasileira de Letras, nunca foi presidente. Aliás, fundadora sem nunca ter sido membro. Ela idealizou, foi para as reuniões, mas nunca foi recebida na Academia Brasileira de Letras. Bora para a passagem. O Marchand como agente legitimador. O mercado também. Não é suficiente apenas fazer, é suficiente mostrar. Isso são palavras de Paul Durand-Ruel, um dos marchands mais importantes
francesas, a carta para Claude Monet, em 1882. Ou seja, ele precisava mostrar, fazer, sem mostrar, não adiantava. Passando. Bom, a Escola de Paris, como eu disse anteriormente, significa também a história do mercado internacional de arte. Ou seja, o comerciante de arte, o marchand, que não existia antes da Revolução Francesa, antes da subida da burguesia, porque a aristocracia comprava diretamente ao artista ou trazia o artista para dentro do palácio. Então, nós temos que ter o atravessador. Os maiores foram o Goupil, Ranrouet, Tanguy, Vollard, Rosenberg, mas tem uma marchand que pouco se fala dela, que é a Berthe Weil. Passando, vou mostrar para vocês ela. Está aqui o Durand Ruel, pintado por Renoir, e aqui a Berthe Weil, pintada por Edouard Gorges. A Berthe, ela foi a primeira que expôs Modigliani. Ela expôs os trabalhos de Picasso, ela fez um trabalho extremamente bem interessante. Ninguém fala dessa marchand, a não ser quando você se aprofunda. Vamos passar? Vamos passar o mercado, porque eu já falei sobre a Tarsila, dizendo que o mercado brasileiro era inexpressivo, e que a Tarsila do Amaral foi a mais envolvida com o mercado francês, mas não foi um sucesso de venda nem na capital francesa, nem em São Paulo durante toda a sua vida. Só depois de morta é que o trabalho dela teve o necessário reconhecimento. Vamos passar? Aqui a exposição de Tarsila na Galerie Percier, aqui a crítica no Boletim dos Efforts Modernes, que era uma revista de arte que cobria essas exposições. Vamos passar? Eu acredito que a gente pode... Isso aqui eu já falei também, que é a questão do dizer que os trabalhos de Tarsila ficavam no porão da casa dela, ou seja, que não conseguia vender durante a vida. Vamos passar. Bom, agora as artistas brasileiras na École de Paris, que foi o objetivo do livro, levantar, mas dentro de uma contextualização histórica que eu levei até agora, para mostrar para vocês, para não dizer, eu pesquisei, não é só isso. Por que essas pessoas não trabalhavam numa linguagem X? O que era a École de Paris? Tudo isso era necessário e longo para a gente chegar aqui para mulheres e metecas estrangeiras na capital francesa. Essa condição de meteca é muito importante, e de mulher também. Vamos passar, por favor. Aqui está errado, 41 artistas, nós levantamos, das quais traçamos um perfil individual de cada uma. Algumas delas permaneceram notórias, mesmo após algum tempo de esquecimento. De outras, restam apenas seus nomes. Algumas vezes mudaram com casamento posterior, algumas exposições, registro de matrículas. Umas eram nobres, outras bolsistas, poucas das regiões não hegemônicas brasileiras, a maioria do Sudeste. Uma se inseriu nas linguagens vanguardistas francesas, outra em uma fase de transição entre a academia e a vanguarda, levando-se em consideração que o conceito de modernidade é relativo para cada situação social, como a gente viu até agora. Podemos passar? Bom, aqui está a lista das mulheres que foram levantadas em ordem alfabética. De cada uma, a gente traçou um perfil. Como estamos quase em cima da hora, eu vou mostrar um perfil para vocês, só para mostrar como foi feito, como está no livro cada perfil. A da Adriana Iaconopoulos, nós falamos sobre a artista, aqui é um resumo, naturalmente, no livro é bem mais detalhado, onde ela nasce, ela é filha de família abastada, o seu tio
era um historiador e político proeminente da Primeira República e no regime Vargas, foi aluna de Bourdieu, era uma escultora moderna, apesar de sua formação acadêmica inicial. Suas obras, em algum momento, tangenciam a abstração. Então, vamos passar sobre a artista, sobre a obra, passando. Nós vamos ter aqui um trabalho, um exemplo do trabalho de cada artista que foi levantada. Essa daqui é de 1940, logo depois, quando ela vem da França para o Brasil, e ela recebe essa encomenda aqui no Brasil já, mulher, no Palácio da Cultura do Rio de Janeiro. Vamos passar, por favor. As exposições coletivas, as exposições individuais, a fortuna crítica, que eu só coloquei uma crítica, por exemplo, certos artistas não podem ser imitados facilmente, porque eles próprios não se imitam, eles não têm maneiras, antes uma fisionomia nova parecem esquecer, não tanto quanto sabem, isso não depende deles, mas tudo quanto sabem de outros rostos. Então, o que foi escrito, onde a gente vai encontrar em livros, em catálogos, em arquivos, certo? Em memórias, em jornais, a gente vai levantando essa fortuna crítica de cada uma que foi pesquisada. Passando, a Ana Bahia, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque eu acho que eu selecionei 3 para mostrar todo pelo menos mostrar um exemplo das artistas que foram pesquisadas e como elas foram pesquisadas, ou seja, sempre dados biográficos sobre a obra da artista, principais exposições, uma fotografia, análise de uma fotografia, de uma imagem do trabalho delas, e a fortuna crítica, além da bibliografia específica. Então, isso é importante, porque muitas vezes eu não poderia trazer para cá, mas a bibliografia é importante para quem se dedica ao estudo de gênero, né? Bom, então, por aí vai. E como esse aqui é o trabalho da Nicota Bayer, né? Eu só queria, agora eu sei que a Sabrina, às 5 horas, tem compromisso, vocês também, eu por mim não me incomodo de ficar falando, tá entendendo? Porque realmente eu posso falar horas, mas eu acho que o livro que existe em papel e existe online, que Sabrina passou o link para vocês vão ter uma ideia maior e mais profunda desse momento que foi a École de Paris e como as mulheres brasileiras se comportaram, como elas podiam estar lá, como elas estiveram lá, qual foi o papel que elas desempenharam. Eu quero só mostrar a bibliografia, por favor, Sabrina, no fim. Assim, pode passar. São as que eu tinha selecionado para vocês. Certo, pode passar ainda. Não, meu amor, tudo bem, pode passar, porque quem apresentou uma, apresentou todas. Aqui, me interessa mais mostrar para os alunos, principalmente os futuros, as fontes primárias, que são os arquivos que você pesquisou, que ninguém publicou, que estão lá. Então, eu pesquisei nos arquivos nacionais do Pierre Fitzgerald, na França, aí eu digo todas as pastas que eu pesquisei, na Biblioteca Kandinsky, no Centro Pompidou, nos arquivos do Grand Palais, em Paris, os salões, nos arquivos da Escola de Belas Artes, Recife, Brasil, arquivo privado da família do Rei Monteiro, né? Também esqueci de botar aqui arquivos Georg Charles, certo? Que é o amigo do
do Vicente Rego Monteiro, que veio para cá. Então, é esse o recado que eu queria mostrar para vocês desse trabalho que durou, tem aqui as referências bibliográficas, que é bom para vocês, que já que é gravado, que vocês fotografem essa lista de bibliografia, que se volta para o assunto, não é? E dizer que é só uma contribuição pequena, certo? Em relação às contribuições que todos nós podemos dar, principalmente nós mulheres, certo? Para, de repente, a visibilidade das mulheres em todos os espaços, certo? E de outras identidades, indígenas, negros, de outras identidades. Também eu falo sobre as mulheres, mas outras pessoas vão falar sobre outras minorias também, que não são vistas por uma cultura ocidental, branca, hegemônica, que simplesmente não são vistas. E quando são vistas, são apropriadas, como acontece com o cubismo, por exemplo, ou com a arte africana, mas não são reconhecidas, né? Então, para cada um que vai trabalhar com o seu assunto específico, é isso aí, nós damos simplesmente uma pequena contribuição, cabe aos outros continuar a nossa tarefa, essa tarefa de um pesquisador. Então, eu quero agradecer a vocês. Sabrina propôs falar para quem tiver alguma pergunta. Se Sabrina precisar sair, alguém tiver alguma pergunta, você só retira isso e me deixa, a gente pode conversar. A pergunta é bate-papo, se alguém tiver interessado. Mas aí, eu gostaria que... Não, a maioria está saindo, é por isso que eu digo, nunca dá certo bate-papo. Está entendendo? Nunca dá certo, porque ninguém conversa realmente. Mas se vocês me aguentarem ainda por 15 minutos, tá entendendo? Alguém quiser conversar, Sabrina se retira e eu fico ainda aqui. Vai, então vamos tirar a referência da tela e aparecer nós, outra vez. Eu só vou finalizar a aula, que vai para o YouTube, e daqui a pouco eu interrompo a gravação para a gente conversar. Então, queria agradecer a Madalena, né, dizer que não é uma pequena contribuição, certamente é uma grande contribuição, né, para a gente olhar para essa narrativa tradicional da história da arte de uma maneira crítica, né, e ver que são escolhas, as narrativas, os atores, os artistas que constam, né, nos manuais de história da arte. E como a Madalena bem colocou, né, por que não tivemos grandes mulheres artistas? Tivemos sim, né, mas foi uma escolha silenciá-las e apagá-las. Então, eu acho que a sua pesquisa inspira muito os alunos, alunas do programa, né, e esses novos alunos que vão ingressar. Inclusive, aproveito para falar que o edital de 2022 já está publicado. Então, só quero te parabenizar mesmo, Madalena, pela pesquisa de fôlego, pelo trabalho intenso nos arquivos, né, pelo trabalho historiográfico. Então, muito obrigada, e obrigada a todos os presentes que ficaram aqui conosco até agora. Eu vou encerrar a gravação e a gente continua a conversa. Obrigada.